aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai conversar agora sobre outro assunto, tá? Lembre-se que esse é o último assunto para a prova, então prestem bem atenção. Esse assunto, ele se refere às relações entre os ângulos formados por duas retas paralelas, lembrem-se disso, cortadas por uma transversal, desculpa. Antes, a gente estava vendo ângulos formados por duas retas, não eram paralelas, eram duas retas, tá? Cortadas por um transversal. Essas duas retas, elas poderiam ser retas meio tortas, tá? Não precisavam ser paralelas, tá bom? Mas nesse caso aqui, a gente está trabalhando com retas paralelas, tá? Então, sempre serão paralelas. Bom, o que seriam retas paralelas? Lembrando lá do conteúdo bem anterior, tá? As retas paralelas, né, que tem essa simbologia aqui, tá? Elas são retas que estão uma ao lado da outra e nunca vão se cruzar. A transversal é uma reta que corta essas duas retas paralelas em dois pontos distintos, tá? Aqui, transversal. Bom, essas duas retas aqui, paralelas, cortadas por uma transversal, elas formam ângulos, né? Elas formam ângulos. Vocês estão vendo aqui que tem um ângulo A e o ângulo B, que nós podemos lembrar da aula de segunda-feira, que esses ângulos aqui, eles são chamados de ângulos correspondentes. Por quê? Porque um está interno, o outro é externo, mas ambos são do lado direito e ambos são virados para cima. Então, a gente pode afirmar aqui que esses ângulos aqui, vou colocar até de outra cor, esses ângulos aqui, tá, ó, o ângulo A e o ângulo B são correspondentes, tá? Da mesma forma que eles estão aqui. Só que eles têm uma característica, tá certo? Onde essa característica a gente vai já falar dela. Só que eu queria ressaltar para vocês o formato desses ângulos e que esses ângulos são chamados de correspondentes quando eles estão um interno e o outro externo, tá? Interno e externo, mas ambos estão de um lado, tá certo? Da reta transversal, tá? E ambos estão virados ou para cima ou para baixo, tá bom? Fora isso, eu quero repassar para cá, tá? Eu vou tirar essa folha aqui. Bom, continuando aqui, a gente pode dizer, vamos dizer que essa daqui, ó, seja a mesma figura que estava anteriormente, com as retas R e S e a transversal T, tá? Nós temos aqui o ângulo A e o ângulo B. Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vai dar, tá? Vocês estão vendo aqui um panozinho, né? Tá? Esse panozinho eu vou tentar desenhar por cima desses dois ângulos, ó. Eu vou tentar desenhar primeiro o ângulo A, tá? Bem de leve, para não passar para outra folha, tá bom? E depois eu vou comparar com o ângulo B, tá certo? Vamos lá, né, ó. Vou desenhar aqui, ó. Opa. Se você ver, ó, vocês estão vendo aqui que ele está sendo desenhado, né? Certo, ó. Tá vendo aqui que ele está desenhado?
Eu vou colocar agora em cima do ângulo B, ó. Gente, ó, dá para ver que o ângulo B tá igual ao ângulo A, ó, né? Se você perceber o desenho, ó, se você perceber aqui, ó, tá bem em cima e tá bem representado com o tamanho do ângulo A, tá certo? O ângulo B. Isso quer dizer quando um ângulo, tá certo? Quando um ângulo tem o mesmo tamanho do outro, quer dizer que ele tem a mesma medida, né? Então, se o ângulo A medisse, por exemplo, 30 graus, o ângulo B também iria medir 30 graus, tá certo? Lembrem-se disso. Então, nós podemos concluir pela definição, eu deixei aqui em branco porque a gente ia completar. Olha aí. A gente pode dizer que duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos, olha aí, ângulos correspondentes congruentes. Gente, vocês lembram lá nos ângulos congruentes que dois ângulos eram congruentes quando as suas medidas fossem iguais? E aqui a gente mostrou pelo desenhozinho da folhinha transparente que esse ângulo A é igual, tem o mesmo tamanho do ângulo B, tá certo? Logo, nós podemos concluir que todo ângulo correspondente, ó, formado em retas paralelas por uma transversal, tá? Todo ângulo correspondente vai ser congruente, tá bom? Então, eu coloquei aqui um exemplo aqui, tá dando para visualizar bem legal, tá? O exemplo. E eu queria determinar o valor do ângulo C. Bom, você tá vendo aqui que nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E nós temos dois ângulos desenhados, formados por essas retas. E esses ângulos são chamados de quê? São chamados de correspondentes. Por quê? Porque um é externo e o outro é interno. Os dois, né, ambos estão do lado direito, tá certo? Das duas retas. E ambos estão virados para cima. Um mede 45 graus. Então, o ângulo C vai medir quanto? Pela nossa explicação aqui, isso aqui nós podemos dizer que o ângulo C, olha aí, o ângulo C é igual também a 45 graus. Por quê, professor? Porque quando nós temos dois ângulos correspondentes, que a gente acabou de ver, né, que eles são correspondentes, eles são congruentes. Então, se um tem uma medida de 45 graus, o outro também terá uma medida de 45 graus, tá certo? Essa é a nossa primeira parte, tá? A gente vai para o tópico 2 agora. Pessoal, falando agora de ângulos alternos, certo? Nós temos os alternos internos e os alternos externos. Vamos só lembrar aqui o que são alternos, tá? Os alternos, eles são... Aqui são os internos, tá? Os alternos, eles são ambos alternados os lados da transversal. Como assim, professor? Lembrando da aula de segunda-feira, nós vimos que os ângulos alternos, um estava do lado direito, o outro do lado esquerdo. Um virado para cima
e o outro virado para baixo, tá certo? Esse terceiro ângulo que está aqui, ele vai servir para nossa explicação, tá certo? Eu coloquei ele aqui, até tá de outra cor, para a gente diferenciar, tá bom? Os ângulos alternos aqui, internos nesse caso, são esses dois, obviamente, porque eles são internos, né? Desculpa. E no caso, esses pretos aqui são os internos, tá bom? Bom, o que a gente pode primeiramente dizer aqui? Não utilizando diretamente os dois ângulos alternos, tá? Eu vou utilizar o ângulo A e o ângulo B. Esses dois ângulos aí, nós podemos ver que eles são ângulos correspondentes, não é verdade? Se eles são ângulos correspondentes em duas retas paralelas por uma transversal, nós podemos dizer que o ângulo A e o ângulo B, tá certo? Eles têm a mesma medida. Bom, nós sabemos que aqui, por eles serem correspondentes, eles têm o mesmo tamanho, a mesma medida. Porque aqui, aqui agora há pouco, eu falei que os ângulos correspondentes em duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eles, além de ser correspondentes, eles são congruentes, tá certo? O que são congruentes é porque a medida deles é igual. Aqui, lembrando agora da aula de segunda-feira, tá certo? Aqui nós podemos ver dois ângulos opostos pelo vértice, não é verdade? O ângulo A, ele é oposto pelo vértice com o C, não é verdade? Tá aqui o vértice deles, ó. E ele é oposto ao outro. Essas duas semirretas que formam o ângulo A são opostas às duas semirretas que formam o ângulo C, tá certo? Então, nós podemos dizer que eles são opostos pelo vértice. E quando dois ângulos são opostos pelo vértice, eles têm as medidas iguais. Então, esses dois ângulos são iguais. Olha que interessante, né? Esses dois ângulos são iguais. O que nós podemos dizer, tá? A gente pode concluir, então, aqui, ó. Tá certo? Que se o B é igual ao A e o C também é igual ao A, nós só podemos concluir que o B é igual ao C. Não é verdade? Se o B é igual ao A e o C também é igual ao A, isso só pode dizer que eles dois também são iguais. Tá certo? Então, guarda essa informação, tá certo? E nós vamos aqui para os externos. Alternos externos, tá certo? Lembrando, ângulos alternos internos, eles são iguais, ó. Os internos. Mas será que os externos também são iguais? A gente vai olhar agora. Nós temos os ângulos alternos externos, que são o ângulo A e o ângulo C. Tá certo? Por que são esses dois? Porque ele está falando que são externos, ó. Externos só pode ser o A e o C aqui, ó, que são os únicos externos. O ângulo B eu coloquei aqui só para ajudar na nossa explicação, tá bom? Então, os ângulos alternos quer dizer que um está ao lado direito da reta transversal e o outro do lado esquerdo. Um virado para cima e o outro virado para baixo, tá bom? Então, o que a gente pode dizer aqui, tá? A gente pode dizer, levando em consideração o ângulo C e o ângulo B, que eles são opostos pelo vértice, né? Então, o ângulo C, né, e o ângulo B aqui, ó, eles são opostos pelo vértice, o que quer dizer que eles são iguais, não é verdade? Eles são iguais. Olha que interessante. E nós podemos dizer também que o ângulo B com o ângulo A são correspondentes, né? Porque, ó,
O que é que determina um ângulo, os dois ângulos serem correspondentes? Eles têm que estar do mesmo lado da reta transversal, tá certo? Um tem que ser externo e o outro interno, e os dois têm que estar virados para cima. Tudo isso é verdade aqui nesse caso, o que torna o ângulo A e o ângulo B correspondentes. Mas agora, anteriormente, agora há pouco, a gente descobriu que os ângulos correspondentes em retas paralelas, eles têm a mesma medida, né? Então, aqui nós podemos dizer que o ângulo A é igual ao ângulo B. Olha aí, que legal, né? Então, nós podemos concluir daqui, ó, se o C é igual ao B e o A também é igual ao B, nós só podemos concluir que o C é igual ao A. O ângulo C é igual ao ângulo A. Se por um acaso o ângulo A tivesse 25 graus, o ângulo C também teria 25 graus. Por que a gente poderia dizer isso? Gente, porque a gente acabou de mostrar que os ângulos alternos externos são iguais. E nós também mostramos anteriormente aqui, ó, que os ângulos alternos internos também são iguais. Mas qual é o nome que nós damos para quando dois ângulos são iguais? Eles dizem que são congruentes. Congruentes, né? Então, nós só podemos dizer que os ângulos alternos, externos ou internos, tanto faz, são congruentes também, tá? Então, na definição aqui, nós podemos dizer que duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, olha aqui, cortadas por uma transversal, determinam ângulos, olha aí, ângulos alternos, aí internos ou externos congruentes. Tá certo? Para a gente concluir a definição aqui de ângulos alternos, internos ou externos, nós podemos dizer que eles são congruentes. Os ângulos alternos, externos ou internos, tá? Tanto faz, eles são iguais, tá certo? Tem a mesma medida, tá bom? Ok? Congruentes, nós sabemos que são ângulos que têm a mesma medida, tá? Vamos passar para a terceira parte para a gente concluir o vídeo. Bom, gente, para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, nós temos ângulos colaterais. Como sempre, nós temos os colaterais internos e os colaterais externos, desculpa. Bom, os colaterais internos, você pode perceber aqui essa medida desses dois ângulos aqui dentro. Por que eles são colaterais? Bom, eles são colaterais porque eles estão do mesmo lado da reta transversal, porém, um está virado para cima e o outro virado para baixo. Ambos internos, tá certo? Se você observar os externos, também são da mesma forma. Colaterais, eles são
do mesmo lado, tá? Porém, um está virado para cima e o outro virado para baixo, do mesmo lado, externos, tá bom? Gente, ó, para a gente começar aqui a nossa explicação, a gente vai ter que desenhar outro ângulo, tá? Como assim, professor? Bom, para a gente explicar isso, nós devemos desenhar outro ângulo, porque ele vai permitir que a gente faça observações referentes ao que a gente quer encontrar, tá? Primeiramente, qual é a observação que nós devemos fazer? Se nós observarmos, certo? O ângulo A, se você observar esse ângulo aqui, ó, ele é oposto pelo vértice com o ângulo A, não é verdade? Se ele é oposto pelo vértice, ele tem a mesma medida do ângulo A, tá certo? E isso a gente já provou anteriormente com uma outra explicação de segunda-feira, tá certo? O que a gente quer... Segunda não, desculpa. Anterior, tá? De quarta-feira da semana passada. O que a gente quer agora com esse ângulo aqui? Eu vou colocar ele como um ângulo B, tá? Gente, o ângulo B aqui, ele tem um correspondente, não é verdade? Esse ângulo correspondente é aqui, né, ó. Vou chamar ele de D. Ele é correspondente ao B. Se ele é correspondente ao B, ele tem a mesma medida do B e também, obrigatoriamente, ele tem a mesma medida do A. Então, esse ângulo aqui é igual, olha aí, ó, é igual ao ângulo A, tá certo? Logo, a gente pode aqui observar que a medida do ângulo A é encaixadinha aqui, ó, ao lado do ângulo C. E se você observar aqui essa figura que formou, ele formou uma meia volta. Lembra que lá atrás, num conteúdo anterior, a gente disse que quando dois ângulos formassem uma medida que desse o ângulo de meia volta, que é o ângulo raso de 180 graus, eles iriam ser chamados de ângulos suplementares. O que nós podemos observar aqui é que o ângulo A, certo? Somado com o ângulo C, que é o seu colateral interno, tá? O ângulo C vai dar igual a 180 graus, certo? E isso nós podemos dizer que os ângulos colaterais internos, eles são suplementares. Olha aí que legal. Eles são suplementares. Se isso é verdade, será que aqui também é a mesma coisa? Vamos para cá, né? A gente sabe que os ângulos colaterais internos são suplementares. Será que isso vale para os externos também? Vamos para cá. Bom, para a gente fazer essa explicação dos externos, nós vamos ter que desenhar outro ângulo do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá certo? Bom, como é que a gente vai fazer isso, tá? Deixa eu ajeitar aqui, tá ok? Pronto, tá tudo bem. Se a gente olhar aqui, nós podemos desenhar, tá certo? Bem aqui, ó, nesse ângulo aqui. Você tá vendo que esse ângulo que eu desenhei, eu vou chamar ele de B, tá? Esse ângulo que eu desenhei, ele é oposto pelo vértice com o ângulo A. Se ele é oposto pelo vértice com o ângulo A, isso quer dizer que o ângulo A é igual ao ângulo B,
Tá certo? Nós podemos dizer também se esse ângulo aqui, ó, é correspondente ao ângulo B, que nós sabemos que é, né? Vou chamar ele de D. O ângulo D aqui, que eu acabei de desenhar, ele é correspondente ao ângulo B, que nós podemos dizer, então, que o ângulo D é igual ao ângulo B. Não é verdade? Porque se são correspondentes, eles são congruentes. Bom, beleza. Então, nós temos duas observações. Uma, A é igual a B e B é igual a D. Logo, D é igual a A. É a única coisa que nós podemos observar disso aqui. E se isso aqui é igual a A, né? E nós observamos aqui que nós construímos aqui um ângulo de meia volta. Então, se nós somarmos a medida de A, mais a medida de C, nós teremos novamente 180 graus. O que difere, né, concluindo o pensamento, que os ângulos colaterais externos também são suplementares. Olha aí que legal. Então, tanto os ângulos colaterais internos como os externos são suplementares quando eles forem inscritos em duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá bom? Aqui a gente vai colocar aqui a definição e nós vamos fazer um exemplo para finalizar, tá? A gente tem então que duas retas, certo? Paralelas, cortadas por uma transversal, determinam ângulos, olha aí, ângulos colaterais aí aqui vamos colocar internos ou externos suplementares. Beleza, gente? Então, nós podemos dizer que ângulos colaterais internos ou externos, tanto faz, eles são suplementares quando eles forem formados por duas retas paralelas. Lembre-se disso, ó, paralelas. Tá certo? Ó, paralelas, tá? Paralelas, cortados por uma transversal, tá bom? A gente vem agora pro exemplo. Bom, o exemplo, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. O exemplo, ele diz: determine a medida do ângulo colateral X. Olha aí. Ele é um ângulo colateral. Se ele é colateral, nós sabemos que ele é suplementar ao outro. O outro aqui, que é colateral a ele, é 123 graus. Então, nós temos aqui 123 graus mais X é igual a quanto? Se é suplementar, é 180, né? 180 graus. Nós devemos subtrair tanto aqui do lado esquerdo da igualdade como do lado direito. Nós vamos subtrair 123 graus. Subtraindo aqui do lado esquerdo, nós vamos eliminar esse 123. Porque 123 menos 123 é zero. E a gente não precisa colocar o zero aqui.
vai sobrar somente o x, né? E aqui, 180, aqui nós vamos ter 180 menos 123. Quando nós efetuamos essa subtração, nós teremos que o ângulo x ele é de 57 graus. Tá certo? 57 graus. Esse ângulo é o ângulo colateral ao ângulo de 123 graus. Beleza, gente? Então aqui a gente terminou o exemplo, finalizamos o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês mandem no PV para mim ou no grupo, seja assim do jeito que você quiser, tá bom? Eu estou esperando no PV as fotos, tá certo? Aqui do vídeo, tá bom? Da explicação do vídeo, do que vocês copiaram, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. E o áudio também, tá? Eu não abro mão do áudio. Eu sei que muitas pessoas não estão mandando, tá? E eu estou anotando isso, tá? Então, mandem o que vocês entenderam. Se você não entendeu nada, você coloca lá que não entendeu. Eu vou tentar lhe explicar de outra maneira, tá? Não tem importância. Eu tô aqui para lhe ajudar. É para isso que eu tô sendo pago, né? E é o que eu quero. Eu quero que você adquira o seu conhecimento, que você construa-o, que você tenha seu conhecimento em mãos para você prosseguir na sua caminhada, tá certo? Grande abraço para todos os meus alunos e para todos que estão assistindo que não são meus alunos também. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.